Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre ficha de leitura, né? O que é a ficha de leitura? A ficha de leitura ela vai fazer um resumo, né, da obra, né? Quando você começa a fazer uma leitura de um livro, por exemplo, nós vamos estar fazendo leitura de um livro que nós chamamos de paradidático, né? Um livro em que nós fomos orientados pela professora para estar estudando, estar fazendo a leitura e depois estar respondendo algumas questões. A forma de leitura, né, ela vai se dar no momento que você começa a introduzir uma obra. E na introdução de uma obra, quando você começa a fazer a leitura, você vai se apaixonar, né? Porque a leitura te leva para mundos, né? Para mundos totalmente novos, né? Para alguns verossímeis, né? Alguns parece que são idênticos, você vai vivenciar, vai ter a sinestesia, né? Uma obra ela tem um poder importante. Bom, mas para que nós possamos fazer uma obra, a gente precisa fazer uma leitura de uma obra, a gente precisa ter, né, o chamado ficha de leitura. O conteúdo da ficha de leitura ela vai ser um resumo de uma obra e as informações importantes, né, em que nós precisamos colocar. Bom, a ficha de leitura ela se divide em 3 partes. Então nós vamos começar com a parte 1, ok? A parte 1 de uma obra ela se divide, nós vamos chamar então dessa ficha de leitura, né? A primeira parte da obra ela se divide em dados bibliográficos. Essa é a primeira parte que nós vamos estudar, né? O que são os dados bibliográficos? Os dados bibliográficos vão conter informações principais e importantes, né? Sobre o autor, sobre a obra que você vai fazer a leitura, né? Ela traz para você informações gerais relacionadas à obra. Então essa é a primeira parte, né? Mais adiante nós vamos falar da segunda e da terceira parte. Bom, a primeira parte ela se condensa da seguinte forma: são os dados bibliográficos. Ela precisa conter um título, né? O título. Ela precisa conter, depois do título, ela precisa conter quem é o autor da obra, né? Isso aí nós vamos identificar sempre na primeira página, na capa e na contracapa. Qual que é a editora? Qual é a editora que publicou, né, essa obra? Porque a obra ela passa a ter várias publicações, por exemplo, ela pode ter primeira edição, segunda, terceira, várias edições. E pode ser voltado para público especial, por exemplo, adulto, né, o público jovem, o público infanto-juvenil, o público infantil. Então, ela vai se dividir, né? Ela vai se apresentar da seguinte maneira, né? Por edição, né? E aí, então, cada editora ela faz uma publicação de uma forma diferenciada. Também tem que conter na ficha de leitura a edição. Que edição seria essa? Seria a primeira, segunda, terceira em diante, né? Bom, qual outra informação precisa conter aí na ficha de leitura dos dados bibliográficos? Precisa conter também, além da editora, o ano, né? O ano dessa publicação. E isso do livro que você está na mão, tá? Lembrando que terá vários anos, várias publicações. Precisa ter também o número de páginas, né? Vamos abreviar aqui, fica melhor. Nós teremos que ter o número de páginas. Número de páginas. Depois do número de páginas, nós precisamos ter, para saber a quantidade, o livro, né, que nós estamos falando, precisamos saber também qual que é precisamos saber o local de publicação da obra, né? Então, o local qual foi produzido, né? Foi em São Paulo, foi no Rio de Janeiro,
onde é que foi colocado essa obra, onde é que foi estabelecida essa obra. Então, propriamente dita, pessoal, essa primeira parte, que é os dados bibliográficos, eles têm os dados praticamente do livro, tá? Somente do livro. Agora nós vamos fazer aí o preenchimento, tá? Vou usar um exemplo aí para a gente preencher a obra, tá bom? Preencher os dados bibliográficos. Visão diferenciada por obra, tá bom? Então, a princípio é isso, pessoal. Um grande abraço, até mais. Fui!